A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, mais um dia de leitura diária da nossa lição número 10, a promessa do Espírito. Nosso texto áureo está lá em João, capítulo 20, versículo 22. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. Nossa verdade prática: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Nos vídeos passados, nós falamos muito sobre o tema textual e a verdade prática. Se você quiser, você pode voltar na playlist desta lição, da lição número 10, que está lá no canal. Desde segunda-feira você vai ter as leituras dos dias respectivos, ok? Hoje, quarta-feira, nosso texto está em Romanos, são alguns versículos, então nós vamos ler agora no início, porque tem muito versículo, então tem bastante coisa para falar. E é em Romanos capítulo 8, do versículo 9 ao 14. Ele deu o tema para hoje: a capacidade vivificante do Espírito Santo. A capacidade vivificante do Espírito Santo. Lembrando, meus irmãos, que quando a gente fala de vida na palavra de Deus, a gente fala de céu, a gente fala de vida eterna, a gente fala da vida em abundância que o Senhor Jesus nos prometeu, que não é andar e respirar nessa terra, ok? Mas é a vida eterna, nós, mortos em pecados, somos renascidos pelo Espírito, ok? Para a vida eterna. Então, a capacidade vivificante do Espírito Santo. Fica mais fácil de entender. Mas ele pediu para ler a partir do 9. Mas se a gente lê antes, desde o primeiro versículo, eu vou colocar na tela para vocês acompanharem, ou se quiserem, não estiverem podendo no momento acompanhar a leitura com a sua Bíblia ou na tela, Algumas pessoas assistem trabalhando, fazendo as coisas em casa. Você pode ouvir, Eu vou ler desde o 1 até o 14. Vamos lá. O tema, do capítulo é a vida pelo Espírito. Lembrando que a minha tradução é a NVI do ano de 2000, nova versão internacional. Ela tem uma leitura muito boa, não é tão poética, com palavras difíceis de entendimento. Então, ela é bem fiel, muito mesmo, muito elogiada, uma tradução muito elogiada, que eu particularmente gosto muito também, mas de um entendimento mais fácil. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meus irmãos, são bastante versículos, mas foi necessário ler. Ok? Eu aconselho vocês também a ler o capítulo inteiro, porque a gente consegue amarrar tudo, né? A gente consegue entender a coisa em todo o contexto, né? Quando a gente pega, às vezes, alguns pontos isolados, dá para entender. Mas o ideal é que você leia, né? Para você conseguir pegar todo o contexto aí. E ler a palavra de Deus é muito bom. Quanto mais, melhor. Então, nós vamos agora ler, né, aos poucos, para que a gente possa conseguir separar bem as coisas, né, e entender minuciosamente. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós nascemos, meus irmãos, de Adão e Eva, né? Então, nascemos com o pecado, né? Nascemos de semente corruptível, mortos em nossos delitos e pecado. A nossa carne, ela já foi gerada, né, num ventre que já tinha o pecado. Então, todos nós, assim como a própria terra, né, já estava amaldiçoado, já estava condenado, porque o pecado trouxe a morte. Os nossos corpos, assim que nascemos, já começam a se degradar, né? Sim, o fato de você crescer, né, envelhecer e morrer, né, e sujeito ainda, mesmo criança, às vezes no ventre da mãe, estamos sujeitos a enfermidades, ou a mãe ou a criança, e isso pode até interromper uma gravidez, nós sabemos disso, né? Muito triste, mas nós sabemos que o pecado trouxe tudo isso para nós, trouxe a morte, né? Para alguns mais cedo, para outros um pouco mais tarde, mas o fato de você começar a ser gerado no ventre da sua mãe já é uma contagem regressiva a caminho da morte, porque o pecado trouxe isso para nós. Então, a gente vê isso aqui, ó. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós estamos sujeitos à lei do pecado e da morte antes de conhecermos a Cristo. Todo ser humano nascido de Adão e Eva está sujeito à lei do pecado e da morte. Mas o Espírito é o Espírito de Deus. Ele vem de Deus, ele é o próprio Deus. E Deus é vida. É por isso que o homem foi separado de Deus por causa do pecado. Mas quando Deus nos dá do Espírito, que só foi possível através de Cristo Jesus, como você viu aqui no versículo, pois Jesus venceu a morte, ok? E venceu como deveria ter vencido, como homem, para tomar de volta o poder. E aí, só a partir daí, nós podemos receber o Espírito de vida, que é o Espírito de Deus, que é a vida. O Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Nós vemos aqui nesses versículos que a lei não conseguiu, né? A lei que o próprio Deus deu não conseguiu. Por quê? Porque a lei foi dada para homens sujeitos, né, à lei do pecado e da morte. Então, para qualquer homem
qualquer homem, até mesmo aqueles que foram separados para liderar e para fazer com que a lei fosse ensinada para que os homens pudessem cumprir a lei, eles também erraram. Eles também eram sujeitos à lei do pecado e da morte. E com o tempo, alguns, né, foram até manipulando isso, né, acrescentando coisas. O Senhor até chamou a atenção. Ai daquele que colocar ou retirar algo da minha palavra, vai ser maldito para todo sempre, porque ele corrompe muita. Não é só as pessoas que estão à sua volta ali, não. Às vezes, há séculos, pessoas ainda vão propagando aquela coisa errada que aquela pessoa inseriu ali na palavra. E líderes, muitos líderes, na época de Jesus, então, eles colocavam um jugo pesadíssimo sobre as pessoas, os cidadãos, né, de Israel e de Jerusalém, porque eles manipulavam a lei, né, acrescentando e fazendo com que aquilo fosse melhor para eles, né, se colocando numa posição de Deus até. Então, a lei não conseguiu, porque a lei foi dada para homens sujeitos à lei do pecado e da morte. Eles não conseguiram. Aliás, ninguém conseguiu e ninguém conseguirá, né, se sujeitar à lei dada pelo próprio Deus, porque é impossível. Você tem que acertar em tudo. Se você errar só num pouquinho, nada feito, você perdeu. O Senhor Jesus deixou claro isso. Uma mosquinha só no unguento estraga tudo, né? Eu costumo sempre falar isso para meus alunos. Você está com um pratão de sopa bem bonitão, você acabou de botar um pratão de sopa, vem uma mosquinha e cai dentro do seu prato. Por que a gente não tira só aquela mosquinha e come o resto da sopa? Ninguém faz isso, meu irmão. Caiu uma mosca no seu prato, contaminou o seu prato todo, você joga tudo fora e coloca outro prato. A mesma coisa, o Senhor fala com fermento. Se cair só um pouquinho de fermento na massa, é o suficiente para levedar toda a massa. Então, aquele pão não vai ser mais sem fermento. Tem que jogar fora, né, e fazer outro pão sem fermento, né, porque tinha-se o costume de comer pão sem fermento na Páscoa. Então, o Senhor alerta que a lei seria impossível de ser cumprida por homens que estavam sujeitos à lei do pecado e da morte. Mas só foi possível sermos libertos, né, como a gente viu aqui, quando Jesus enviou seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Ou seja, Deus pegou o pecado, porque o pecado está aí, ok? Uma coisa boa para a gente entender, muito importante, é que o Senhor, ele venceu o pecado. Ele venceu o pecado. Ele colocou o pecado debaixo dos pés dele. Ele sujeitou o pecado. Ele domina sobre tudo e sobre o pecado e sobre a morte. Ele venceu o pecado e venceu a morte. Mas o pecado e a morte estão aí, meus irmãos. Não foram extinguidos, porque maravilhoso seria se o pecado e a morte fossem extinguidos, né? Se Jesus morrendo na cruz, ressuscitando, e o pecado e a morte acabasse, todos nós não pecaríamos mais e nem morreríamos mais. E quando eu digo morreríamos, não é parar de respirar nesta terra. Foquem nisso. É morrer eternamente, ir para o inferno. Mas não. O Senhor Jesus venceu. Não foi eu que venci e nem foi você que venceu. Não foi ninguém que venceu. Foi o Senhor Jesus que venceu a morte e venceu o pecado. Ele sujeitou a morte e sujeitou o pecado. E os condenou à carne. O Senhor condenou o pecado e a morte à carne. É por isso que a carne não se converte e é por isso que a carne morre. Toda carne morrerá. Toda carne morrerá. Você não entra no céu com esta carne. Esta carne, se você ainda estiver respirando sobre essa terra quando o Senhor Jesus voltar, ele será glorificado. Essa carne deixará de existir e você receberá um novo corpo glorificado. Mas todos aqueles que morreram, a gente sabe qual é o destino de quem morre, é enterrado ou seja lá o que é feito, cremado, quando morre no mar, ou, né, como eu estava vendo agora há pouco tempo, uma situação de guerra onde um dos soldados foi sepultado dentro do seu avião porque não conseguiram tirar ele do avião. Tamanho era o estrago, né, que aconteceu, e ele mesmo assim conseguiu pousar o avião, mas ele morreu ali dentro do avião. Então jogaram
aquele avião com aquele soldado, como se fosse o caixão dele, no mar, porque assim a marinha faz, né? Sepultam os mortos de guerra no mar. Então, principalmente se estiver em situação de combate. E esse homem será ressuscitado no mar. É muito bom a gente entender isso. Quem venceu o pecado e venceu a morte foi Jesus, não foi eu e nem você. E é por isso que só através de Jesus que a gente terá vida e poderá receber o Espírito de vida, como estamos vendo aqui. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que ele está dizendo isso? A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Justas exigências. Por que justas exigências? Porque são as leis de Deus. É o que nós precisamos fazer, mas nós não conseguimos fazer. É por isso que nós não temos condição de nos salvar. É por isso que precisamos morrer para a carne e ressuscitar pelo Espírito, ok? Porque nós não vamos mais viver segundo a vontade da carne. Nós vamos viver segundo o Espírito. Então, é a única forma. O Senhor condenou o pecado e a morte na carne. Ela não se converte, ela não obedece às leis de Deus. Mas nós não fazemos mais a vontade da carne. Nós agora fazemos a vontade do Espírito, porque aí sim nós vamos conseguir cumprir as justas exigências da lei de Deus. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Tá vendo? Se nós vivermos segundo as vontades da carne, nós só teremos vontade de fazer coisas erradas, fazer coisas que desagradam a Deus, fazer coisas que a carne gosta. E a carne tem vontade própria, você sabe disso, né? A carne não consegue se submeter à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Por que ela não pode fazer? Porque ela continua sujeita à lei do pecado e da morte. Ou você parou de envelhecer, ou você parou de adoecer. Não parou, nem vai parar. Ou seja, a sua carne está morta, doente e peca. O tempo todo ela luta contra você. Ela é inimiga de Deus. Ela não vai se sujeitar, né? Você, infelizmente, anda com esta carne, anda com este corpo que é inimigo de Deus e que não vai entrar na glória. Não vai para o céu. A sua carne, ela está sujeita à lei do pecado e da morte. O Senhor Jesus condenou o pecado e a morte na tua carne, que vai morrer e vai ficar. Mas o seu corpo, você ganhará um novo, glorificado. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Você não está mais sujeito aos poderes da carne. Você rejeita aos desejos da carne. Você vive segundo o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Porque é como eu já falei para você, não é possível alguém que o Espírito de Deus habita em você continuar pecando deliberadamente. Pecadinhos de estimação, coisinhas, luxúria, né? Imoralidade sexual, pornografia e por aí vai. Mentira, fofoca, briga, nervoso. Tem muita coisa e você sabe o que é. Tudo que a sua carne é vícios, né? Ou seja, é impossível. É impossível os dois habitarem juntos. Nós falamos sobre isso ontem, sobre a casa vazia, que os espíritos malignos voltam com mais 7, e o estado daquela casa torna-se pior do que o primeiro. Não é possível que o Espírito Santo habite em você junto com práticas da carne, com a carne mandando, com a carne dominando. Não tem como. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ponto. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado,
mas o espírito está vivo por causa da justiça. Cristo habita em vocês. O corpo está morto por causa do pecado. Já entendemos isso. Mas o espírito está vivo por causa da justiça. E o espírito é de quem? O espírito é de Deus. Vocês lembram quando Deus fez o homem, que ele preparou o corpo de barro, soprou o fôlego de vida e só a partir daí o homem se tornou alma vivente? O sopro é o espírito, que voltará para Deus, que você sabe que quando o homem morrer, quando o homem deixar de respirar nessa terra, o espírito volta para Deus. Então, meus irmãos, esse espírito Deus deu e volta para Deus. O corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. O espírito está vivo, meu irmão, porque ele é de Deus. Foi Deus que deu. Por isso ele está vivo. Deus é vida. O corpo está morto. Não tem mais jeito para o corpo. Mas o espírito está vivo porque é de Deus. Veio de Deus e vai voltar para Deus. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estejamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Entendeu? O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai te ressuscitar também, com um novo corpo, um corpo glorioso que poderá abraçar Jesus na glória. Se vivermos segundo a carne, não temos parte com Deus. Mas se pelo Espírito, através do Espírito, nós matarmos, nós ignorarmos, nós deixarmos de fazer as vontades da nossa carne, tudo aquilo que desagrada a Deus, nós seremos filhos de Deus. Nós seremos feitos filhos de Deus, porque é muito importante entender isso. Deus não tem prazer com a iniquidade e nem habita com o mal. Está lá em Salmos capítulo 5, versículo 4. Tu não és Deus que se agrada da injustiça e contigo o mal não habita. Ou seja, o Senhor nunca vai fazer, jamais vai fazer jogo de empurra com você. Pecou, está fora, ok? Vive pecando, está fora. O Senhor sabe muito bem o que é um deslize, Ele entende as suas fraquezas, Ele entende as suas limitações, mas usando um termo bem simples de entender, de sem vergonhice, não tem parte com Deus. Por quê? De Deus não se zomba, meu irmão. O que o homem plantar, o homem também vai colher. Precisamos viver segundo o Espírito, que é a vontade de Deus, a palavra de Deus. E para isso, precisamos chamá-lo para nos ensinar a palavra de Deus, para habitar em nós. E precisamos vigiar e orar para que não viemos cair, ok? Para que a gente abandone as velhas práticas, tudo aquilo que a gente sabe que desagrada a Deus, porque, olha, a tua carne vai querer. Entendemos também que ela não se converte, que ela está sujeita às leis do pecado e da morte, que o Senhor Jesus que venceu a morte e o pecado, foi o Senhor Jesus que venceu, condenou a carne ao pecado e à morte. É por isso que seremos ressuscitados e ganharemos um corpo glorioso. Mas enquanto estamos aqui, vivendo com essa carne sujeita ao pecado e à morte, não vivemos por ela, não vivemos segundo as vontades dela. Nós colocamos ela no lugar dela, dominamos ela, fortalecemos o Espírito, damos mais ouvidos e vivemos segundo a vontade do Espírito Santo, que vamos aprender a cada dia mais, crescendo no conhecimento e na graça da vontade de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, através da palavra, com o nosso professor, que é o próprio Espírito Santo, o Espírito de justiça. Meus irmãos, Deus abençoe a sua quarta-feira. Tenha
um entendimento pelo Espírito Santo. Chame o Espírito Santo para que ele possa passar o dia com você, né? Desde que você acordar, pedindo a ele que fale contigo. Abra sua mente, abra seu coração. Abandone as coisas que afastam a presença de Deus de nós, que nos afastam da presença de Deus, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, é justo, é santo. É nós que precisamos deixar o pecado, deixar as vontades da nossa carne para viver segundo a vontade do Espírito, pelo Espírito e em verdade. Amém? Deus abençoe você, toda a sua casa, seu trabalho, sua família, em nome de Jesus e até amanhã.